Olá, estamos aqui mais uma vez para esta conversa entre amigos. Nós estamos buscando meios de enfrentar esse tempo difícil de exceção que estamos vivendo e procurando nos fortalecer para que esse momento seja para nós inspirador, apesar das dificuldades que cada um de nós terá que enfrentar. Temos aqui a presença dos psicólogos, o Andréas, a Jaqueline, e eu sou o Padre Jorge, da paróquia Santa Rita de Cássia. Hoje, vamos falar um pouco sobre essas motivações que nós temos para superar a angústia, o medo, a tristeza. Nós estamos recebendo notícias de todos os lados e muitas vezes isso não contribui muito para deixar em nós um espírito de solução, um espírito de otimismo. Então, nós também queremos que as pessoas participem dessa nossa conversa. O telefone da nossa igreja, Paróquia Santa Rita, está à disposição. Eu vou deixar aqui antes do final do programa e vocês poderão ligar, fazer perguntas e participar. Estamos também tentando criar recursos para que essa nossa conversa seja cada vez mais interativa, cada vez mais pessoas possam participar dela. Então, olá, Andréas, olá, Jaqueline, bem-vindos mais uma vez. Obrigada. Obrigado, Padre Jorge, é um prazer estar com vocês aqui. Muito bom. Olha, eu falei do excesso de informações que nós temos recebido. Na semana passada foi o Andrés que tocou nesse assunto. Então, muitas pessoas de boa vontade têm feito um trabalho extraordinário. Eu tenho assistido assim vídeos, tenho ouvido mensagens inspiradoras, coisa criativa, coisa muito bonita. Mas também tem essas pessoas que, por algum motivo, produzem esses fake news, essas notícias falsas, e baseadas muitas vezes em preconceitos, em seus próprios medos. Vocês poderiam dizer para a gente um pouco como é que a gente lida com essa situação? Jaqueline, quer falar? Depois eu comento. Sim, eu acho que muitas vezes a gente confunde, né, as notícias que a gente está recebendo, só porque elas estão, por exemplo, no WhatsApp, que é um recurso tão contemporâneo, né, tão usado atualmente, ou porque a gente está vendo na televisão, né, e a gente acha que porque está recebendo por essas vias, ok, está tudo certo, né, e já repassa, já pega essa mensagem e passa para vários grupos, e isso vai se alastrando, né, de uma maneira muito séria. Porque muitas vezes essas notícias, elas não são de fontes fidedignas. E o que a gente acaba fazendo é transmitir muito mais ansiedade, medo, né, e apreensão às pessoas queridas. Né? Então, o que eu acho que é importante é sempre a gente se assegurar de qual é a fonte, né? A Organização Mundial de Saúde tem possibilidades de publicar diariamente, né, as notícias corretas, como estão acontecendo mesmo. Né? Então, vamos procurar aí, nesses lugares. Né? A gente já tem tanta desinformação, né, inclusive de pessoas importantes, né, e referenciais do nosso país, né, que estimulam atitudes muitas vezes perigosíssimas, né, independente de uma discussão partidária, né, uma discussão de responsabilidade, né, que eu proponho também das pessoas pensarem, né, então eu acho que a gente tem que pensar bem o que é que a gente vai compartilhar, né, e sempre pensar um pouco, né, antes de ir repassando. Em vez de acalmar e acolher, a gente pode criar falsas expectativas, as pessoas às vezes acham que não precisam mais ficar em casa, ou que não precisam se cuidar, e enfim. Né, vamos pensar um pouco mais qual é a função do que a gente compartilha. Né? Então, achei interessante o que a Jaqueline coloca, e ela traz a questão do WhatsApp. O WhatsApp é um meio, talvez o mais usado,
porque ele é muito rápido. Então, todas as pessoas recebem uma notícia, mal assistem ou ouvem um filme, um vídeo, etc., e já querem repassar, né, para o outro, para mostrar que a pessoa está trazendo a notícia em primeira mão. E, às vezes, é uma notícia completamente equivocada. Semana passada, eu recebi um WhatsApp de um médico chinês falando alguma coisa que eu achei muito estranho, né? E depois, uns 4 dias, o próprio médico veio a dizer que aquilo era uma notícia falsa, era um fake news. Então, nós somos bombardeados no WhatsApp por muitas informações. E eu vou trazer para vocês aqui, eu vou conversar com o Padre Jorge, né, para trazer informações que vêm, por exemplo, da Universidade de São Paulo, da Universidade Pública, que é uma universidade que tem todas as áreas, ou muitas áreas, que estão pesquisando seriamente as questões da pandemia nos seus aspectos biológicos, da transmissão do vírus e também do ponto de vista psicológico. E uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é que procurar um psicólogo ou um psiquiatra não se refere atualmente para nós, profissionais de saúde, né, que a pessoa tem uma loucura, ou que são esses profissionais preparados para atender pessoas que estão enlouquecidas. Muito pelo contrário, nós profissionais da saúde, nós percebemos que há um sofrimento. Nunca a gente está pensando que a pessoa tem um transtorno, ou que ela é louca, etc. Pelo contrário, todos nós sofremos. Eu mesmo tenho passado toda semana, né, em casa, porque eu posso fazer o distanciamento social, eu fico imaginando as pessoas que não podem ou que têm dificuldades de relacionamento. Ora, em casa, eu também tenho dificuldades em alguns momentos. Eu também fico nervoso, posso brigar, né? A gente tem que administrar uma série de situações que nós não conhecíamos. Eu saía de casa cedinho e voltava no começo da noite. Agora não. Eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer faxina, eu tenho que cuidar, tenho que trabalhar. Isso gera, às vezes, faíscas nos relacionamentos. Porque eu não sou apenas um psicólogo, eu sou um professor, eu sou um pai, eu sou um esposo, eu sou filho também, eu sou genro. Então, somos seres humanos, né? Os profissionais de saúde, eles se interessam muito em conversar e ouvir o que as pessoas estão vivendo nesse momento de pandemia. Mesmo para nós é muito importante qualquer tipo de diálogo. O Andrés toca nesse assunto que eu acho muito interessante. Então, pessoas que vivem em família, pessoas que vivem em comunidade familiar e não estão acostumadas ao atrito diuturno que o confinamento tem favorecido. E há aquelas pessoas que moram sozinhas. Então, o que eu tenho percebido é que é difícil para todo mundo. Não adianta. Eu moro sozinho, eu faço a minha própria comida, sou eu que limpo a minha casa. Eu tenho uma senhora que vem uma vez por semana, mas já faz 2 meses que ela não está vindo mais. E, então, ela vem para fazer a limpeza pesada. Mas, assim, no dia a dia sou eu que cuido. Então, eu vivo sozinho, praticamente, há 30 anos, né, desde que eu fui ordenado padre. E eu devo dizer, nesse momento também, eu enfrento essa dificuldade. A comunidade é a minha família. Ir para a igreja, receber as pessoas, celebrar a missa e estar presente na vida delas nesses momentos alegres, difíceis, isso é o dinamismo da vida do padre. Eu tenho ido para a igreja quase todos os dias, nós temos esse serviço de atendimento aos pobres, que não pode parar, mas ainda assim, a maior parte do tempo, eu estou em confinamento. Estou aqui na minha casa, sozinho. Assim como os padres, meus amigos, meus colegas. Então, nós nos falamos muitas vezes pelo WhatsApp, pelo Skype. Também é dessa maneira que eu falo com a minha família, que eu não vejo há 2 meses. Nenhuma pessoa da minha família, não vejo pessoalmente.
E está chegando agora o Dia das Mães e a gente fica com esse desejo de estar com as pessoas que a gente ama. Então, tudo isso me mostra o seguinte, a gente, às vezes, idealiza a vida de outras pessoas, né? E achando que poderia ser melhor do que a minha. Mas todos nós temos, nesse momento, que responder pessoal e individualmente sobre a nossa situação de vida. Daí que o Andrés coloca sobre o papel do profissional da psicologia, né, da área da saúde mental, emocional. Algumas pessoas me procuram porque eu sou padre. Então, elas vêm como que confessar os seus problemas, mas quando eu digo assim, olha, eu percebo que aqui há matéria para um aprofundamento. Você não gostaria de falar com tal pessoa que é da área? E a pessoa tem receio exatamente por aquilo que o Andrés mencionou. Dá a impressão que a pessoa está desequilibrada, que ela está ficando louca. E absolutamente não é isso. Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, precisamos nos encontrar dentro dessa situação de pedir ajuda. Nós nos encontramos assim, todos nós. Então, em relação a isso, eu gostaria de perguntar aqui a Andrés e a Jaqueline, está chegando o Dia das Mães. Como eu falei, é o momento em que a gente se prepara até emocionalmente. Muitos de nós já não têm mais a mãe presente. Então, a saudade aumenta, a gente fica mais sensível. Mas aqueles que têm, como é que nós vamos lidar com essa situação agora? Né? A gente não pode visitar os pais, a gente não pode fazer o almoço de domingo. Os dois também têm as suas mães aqui. A mãe da Jaqueline mora aqui no meu prédio, né? E a gente se encontra, às vezes, assim, no elevador de máscara, é difícil reconhecer quem é. Mas como é que a gente pode lidar com essa emoção, essa dificuldade de não poder ter contato físico com as pessoas que a gente ama nesse momento? O que eu tenho feito em muitos momentos, e nós vamos fazer amanhã também, é aproveitar da tecnologia do bem, né? Porque a gente falou um pouco da tecnologia que às vezes ela é usada para o mal, como fake news. Mas a gente pode usar a tecnologia do bem, para o bem, né? Então, aproveitar esses recursos de videoconferência que a gente tem, como a gente está usando agora, né? Então, a gente tem feito muito isso. Foi meu aniversário, foi o aniversário do meu filho, de 15 anos. A gente tem, muitas vezes a gente está fazendo pão ou está fazendo alguma coisa, a gente liga, né, em videoconferência ou em videochamada do WhatsApp, né, e eu acho que tem muitos lugares, né, que disponibilizam serviços, por exemplo, entrega de flor, entrega de mensagens, coisas surpresinhas, né, que podem fazer muita alegria, né, para a mãe. Agora, se você não tem como contratar um serviço desse, né, não tem dinheiro, ou não tem recurso, não tem internet, não tem tempo, enfim, não sabe como achar, todo mundo tem como fazer um telefonema, né? Eu acho que essa é uma possibilidade para todas as pessoas. Então, eu acho que o ideal a gente não tem no momento. Isso que a gente tem que saber. Não existe o ideal, mas existe a possibilidade de dizer que nós estamos juntos. Dessa maneira nós estamos, né? E eu tenho certeza que as mães vão ficar muito felizes de serem lembradas, né? As mães ficam felizes, na verdade, com qualquer coisa, né? Qualquer carinho do filho, para a mãe é uma coisa muito gostosa, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento não para se lamentar de que a gente não está junto, mas tentar fazer desse momento um pouco menos solitário, né? E compartilhar o amor. Eu tava pensando, e à medida que eu ouvia a Jaqueline, nessas pessoas que, como o Padre Jorge, não tem mais a possibilidade de ter a mãe concretamente. Tem pessoas que perderam as mães há pouco tempo, outras pessoas que perderam há mais tempo. Mas essa questão do tempo é algo muito subjetivo.
né? Porque às vezes a dor, ela continua e é muito grande. É a dor da saudade, é a dor de estar pensando nos momentos bons, às vezes nos momentos que não foram muito bons, e eu sempre penso que essa é uma dádiva do ser humano de poder se relacionar com aqueles que passaram por nossas vidas e nos deixaram marcas significativas, de modo que essas pessoas estão eternas dentro da gente. Então, isso não é pouca coisa, isso é uma presença. Por exemplo, hoje, nesse momento, eu penso, a minha mãe, ela está a alguns quilômetros aqui de casa e conversamos por videoconferência, porque temos essa possibilidade, ou mesmo por telefone. Mas ao não conversar por videoconferência ou por telefone, eu estou pensando nela. O fato de eu pensar nela, ela é uma presença em mim. Então, toda perda de alguém é uma possibilidade da gente se relacionar com esse alguém de uma outra maneira, mas ele continua muito vivo dentro de nós. Isso eu acho que é uma coisa interessante da vida, porque toda perda de alguém significativo nos provoca muita dor. E essa situação de pandemia que nos deixa assustados, preocupados, com medo, ansiosos, às vezes podemos ficar deprimidos, nós também podemos usar essa força que a gente poderia chamar de negativa ou algo difícil para uma transformação, para enfrentar e nos tornarmos pessoas melhores rumo a uma determinada felicidade. Mas para conseguir um momento de felicidade, né, essa própria expressão momento de felicidade mostra que a gente não tem felicidade o tempo todo, né? São relâmpagos de momentos de felicidade, mas são justamente esses momentos mais difíceis que fazem com que a gente possa caminhar rumo a outros momentos em que a gente sinta que a vida realmente vale a pena. E a vida não é simplesmente viver coisas boas, satisfatórias, gostosas, prazerosas o tempo todo, né? E é isso que vai, de certa forma, amadurecendo, né, a nossa pessoa e a possibilidade da gente se relacionar mesmo à distância. Eu estava me lembrando agora, enquanto o Andreas falava, dessa questão de ter a presença do outro em nós, né? Ainda que seja a lembrança de alguém que já morreu. Mas me lembrei de Jesus e a sua mãe. Houve um momento quando Jesus, carregando a sua cruz, se deparou com o olhar de sua mãe. Ela estava na multidão, não podiam se aproximar, as pessoas gritavam, xingavam, atiravam coisas nele, e ele carregando a cruz depois de ter sido flagelado. E é a quarta estação da Via Sacra. Jesus encontra com sua mãe. E lá em Jerusalém, para quem teve a oportunidade ou terá, existe então esse caminho que Jesus fez. Ainda hoje está do mesmo jeito. 2000 anos e o caminho está lá. Uma ruela, uma ruazinha estreita, o comércio mais ou menos como era no passado. Então, numa esquina está essa placa escrito em vários idiomas, né? Aqui eles se encontraram. Mãe e filho, mas não puderam se falar, eles só se olharam, né? Então, isso me fez lembrar nesse momento como essa questão de ter o outro presente na nossa vida não depende de circunstâncias presenciais, não depende de circunstâncias externas a nós, né? É uma atitude, uma decisão que nós vamos tomar. Então, eu imagino que, naquele momento, o que deve ter passado naquele olhar, né? Confiança, esperança, fortaleza, carinho, acolhimento. Tudo isso nós podemos continuar sentindo pelas pessoas que nós amamos, onde quer que elas estejam. Ainda falando um pouco sobre o Dia das Mães, que eu acho que mexe muito com a gente. Então, eu, há 2 anos atrás, na véspera do Dia das Mães, um dia como hoje, eu fui chamado para ir ao cemitério. Foi aqui em Congonhas do Campo, em Congonhas, aqui em São Paulo, perto ali do aeroporto, na estrada. E
O enterro seria às 3 horas da tarde. Eu tinha missa às 4 horas da minha paróquia, precisava ir e voltar depressa. Eu peguei um congestionamento que levou 1h30. Naturalmente, que eu não cheguei a tempo para a missa, cheguei atrasado. Mas isso na véspera. Havia uma fila interminável, né, de pessoas indo ao cemitério para prestar homenagem à sua mãe falecida. Eu só estou chamando a atenção para isso, para dizer como as pessoas permanecem vivas em nós, né? A lembrança é uma forma de você amar também, de você ter presente. E nesse momento em que nós estamos vivendo este distanciamento social, o Andrés e a Jaqueline falaram muito bem a respeito disso. Nós temos meios de nos fazer presente sem de fato estar lá. E é necessário que nós façamos isso. Nós precisamos manter o distanciamento social, nós precisamos manter, é uma responsabilidade que nós temos. E enquanto a Jaqueline falava, eu vi passar ali atrás dela, eu acho que tenha sido o Pedro, né? E também a Júlia está ali por perto. A Júlia é pequenina, eu tenho a impressão que não poderá falar nesse momento. Mas eu gostaria, se possível, que o Pedro viesse aqui perto da gente. Queria falar com o Pedro um pouco. Você está aí, Pedro? Um pouquinho. Pedro? Ó. Então, falando... Pedro. Ei. Não fica bravo comigo, cortei sua ligação, mas é que você fez aniversário esses dias, fez 15 anos, isso para nós é uma data muito importante. Com 15 anos, a pessoa está preparada para o crisma, que é o sacramento da consciência, da maturidade. Pedro, como é que é para você que tem 15 anos, esse tempo de confinamento, de isolamento social? É difícil, porque eu não posso ver meus amigos, eu não posso estudar direito por não ser presencial. Eu tenho algumas dificuldades extra que eu não tinha antes. Então, para sair é um medo, para fazer qualquer coisa é um medo de sair de casa. Além de eu estar numa idade que eu quero sair de casa, eu quero ir para o parque, quero viajar, mas eu não posso. Eu estou preso dentro de casa. Para estudar fica muito mais difícil, para falar com os amigos fica muito mais difícil. São coisas que são muito normais do dia a dia que eu não posso fazer. Então, eu fico limitado a fazer coisas que eu faria dentro de casa. Então, os estudos ficam mais difíceis, claro, porque eu não tenho um professor na minha frente para eu perguntar. Para fazer coisas, por exemplo, a coisa que eu mais gosto de fazer, que é jogar futebol, não posso fazer, porque eu tenho que ficar dentro de casa. Fazer esporte fica muito difícil também, porque eu não tenho muito espaço em casa. Mas, assim, eu tenho que lembrar que isso é por um bem maior. Então, eu tô dentro de casa para salvar outras pessoas e não para ficar, como assim dizer, reclamando desse momento. Assim, é claro, dá vontade de reclamar porque eu não posso fazer muita coisa que eu tenho vontade de fazer. Mas, mesmo assim, eu tenho que pensar que, por exemplo, a minha mãe, ela tá se arriscando por isso. E é uma coisa difícil, é um ponto de falar difícil, porque muitas pessoas são a favor de acabar com isso, que acham que é uma besteira, e tem outras que, de fato, preferem ficar em casa para pensar no geral, e não em si mesmo. Então, eu acho muito difícil esse ponto, porque a quarentena é uma coisa que a gente nunca teve antes do coronavírus, assim, tão grande, uma coisa tão expandida no país. Então, as pessoas não têm muita noção ainda do que é. Mas eu também não tenho. Mas o que a gente tem que levar em conta é que a gente tem que ficar em casa para diminuir o tanto de casos. Então, como é uma coisa muito fácil de se espalhar, a gente tem que pensar que se em uma festa tem 10 pessoas e uma delas está infectada, as 10 vão pegar. Só que aquela pessoa que decidiu ficar na quarentena, ficar em casa, ela vai estar salvando todas as outras pessoas que estão em volta dela.
Então, a gente tem que pensar que cada pessoa que fica em casa, ela está salvando outra pessoa, não a si mesmo. Claro, a si mesmo também, mas as outras pessoas em volta. Então, eu que sou jovem, por exemplo, eu prefiro ficar em casa, porque, como eu já vi em muitas notícias, eu sou um dos principais transmissores da doença, eu e minha irmã. Então, a gente pega a doença e, normalmente, se a gente for para o hospital, o que as notícias falam é que eles vão priorizar a gente. Então, eu acho que a gente, é melhor a gente ficar em casa, porque a gente não tem a necessidade de sair agora. Então, tem que sair o mínimo possível e tem que levar em conta a quarentena. Porque essas pessoas que estão saindo de casa, essas pessoas que estão esperando a cada minuto para sair de casa, elas estão se arriscando, em primeiro lugar, e arriscando todos em volta. Então, se a pessoa mora em um prédio e ela sai e ela teve contato com qualquer coisa da doença, ela já infectou o prédio inteiro. Então, tem que pensar no resto das pessoas e não só em si mesmo. Então, essas pessoas que dizem que a quarentena é uma idiotice, eu acho que elas tinham que repensar no que elas estão falando, porque elas estão pensando em si mesmos, de estar em casa e não ter nada para fazer, tem que sair de casa para trabalhar. Tem pessoas que, claro, precisam trabalhar, e isso concordo totalmente. Mas nesse momento, não é hora de pensar no trabalho, é hora de pensar na vida, que é uma coisa muito maior. Trabalho é um ponto da vida, e o que a gente tem que pensar agora é em sobreviver, não em trabalhar, em ganhar dinheiro e viajar e qualquer coisa. Então, por exemplo, quando a gente está aqui em casa, quando alguém quer ir no supermercado, por exemplo, a gente tenta o mínimo possível de vezes ir no supermercado, o mínimo de pessoas possível, minimizar o máximo possível esses aspectos para pensar mesmo, no geral. Porque duas pessoas fora tem muito mais chance de pegar do que uma só. 10 pessoas em uma festa tem muito mais chance de pegar do que uma só. Então, são essas coisas que tem que pensar. Então, eu, com 15 anos, eu tenho a minha festa, desde que eu sou pequenininho, a gente sempre tem uma festa, eu sempre faço alguma coisa. Dessa vez eu não pude fazer nada, por causa da quarentena. Mas eu não estava dentro do meu quarto chorando, gritando, porque eu não pude fazer nada. Não, eu estava pensando que era por um bem maior. E não era porque eu não estava feliz, por causa da quarentena, essas coisas. Dá vontade de tudo acabar agora, mas não vai acabar agora. Como, por exemplo, disseram que a quarentena ia acabar dia 11 de maio, não acabou. Estão falando que vai acabar dia 1º de junho, não vai se essas pessoas que estão fora de casa agora não ficarem dentro de casa. Então, eu tenho muita vontade, eu com a minha idade, de sair de casa e fazer as minhas coisas, mas eu não posso. Eu tenho que ficar dentro de casa. Eu tenho que me proteger e proteger os que estão em volta de mim. Então, eu só posso sair quando for extremamente necessário, não quando eu quero. Se eu saísse quando eu quisesse, eu podia pegar com facilidade. Eu não sei. Se eu quisesse andar de metrô agora, provavelmente eu ia pegar. Então, são coisas que a gente tem que pensar antes de fazer. Coisa Pedro, que muitas pessoas não estão fazendo. dois aspectos cruéis, além de outros que essa pandemia revelou. Então, em primeiro lugar, esta segregação social. Então, as notícias dizem que entre os estamentos, as classes mais abastadas da sociedade, a pandemia já está sob controle, né? Porque essas pessoas que têm suas casas, têm seus recursos, elas conseguem se isolar. Então, elas, nas classes mais altas, a situação já está sob controle. Agora, quando a gente desce na escala social, é que a situação fica feia, né? Então, nós temos visto aqui em São Paulo, sobretudo no bairro da Brasilândia, como a contaminação tem se alastrado de uma forma descontrolada. E as imagens são terríveis. E temos aqui em São Paulo, naturalmente, os padres que trabalham na Brasilândia e que relatam essa situação. 2 padres de lá, nossos amigos, contraíram o vírus, mas graças a Deus foram tratados e já estão em recuperação.
mas a maioria da população pobre do nosso país não tem essa possibilidade. Então, algumas pessoas nem têm como lavar as mãos, por exemplo, não tem água corrente em casa, não tem um sistema sanitário eficiente. Esses confinamentos de pessoas que moram em ambientes pequenos, 5, 6, 10 pessoas às vezes, morando em 3 cômodos. Então, tudo isso revela esse aspecto cruel da nossa sociedade. Mas também esse outro que o Pedro mencionou aqui, o fato de que os mais jovens são escolhidos no momento em que chegam ao pronto-socorro, em detrimento das pessoas de idade. Então, eu fico pensando, né? Se você leva a sua mãe, a sua avó, que tem 70, 75 anos, e alguém vai dizer, olha, tem que esperar ali fora porque não tem lugar para ela aqui dentro. É uma decisão que foi tomada. Aí você vê um rapaz, uma moça de 20, 25 anos entrando na sua frente. Então, são aspectos cruéis, né, que a nossa sociedade ela está revelando nessa pandemia. Então, o nosso sistema de saúde é precário, a distribuição de renda em nosso país é vexatória, vergonhosa demais. Então, tudo isso vem à tona, vem à mostra. Eu fico muito contente que o Pedro, de 15 anos, tenha essa capacidade de nos ajudar a enxergar, né, a dar uma radiografia assim, da nossa situação nesse momento. Ao mesmo tempo que eu quero cumprimentar o Pedro pelo aniversário, 15 anos. Obrigado. Eu tenho certeza que logo, logo nós vamos estar celebrando juntos. E se eu conheço o seu avô, nós vamos fazer um belo churrasco chileno e vai ter vinho, e eu quero ser convidado. Mas, Pedro, antes de passar a palavra aqui para os seus pais, eu queria perguntar uma coisa. Você que está em casa, estudando, jogando ali os seus jogos, e como é que você faz com o serviço de casa? Você tem ajudado a limpar? Você tem ajudado a cozinhar? Como é que você faz, por exemplo, quando a Júlia precisa de alguma coisa e seus pais não estão perto? É você que tem dado socorro? Sim, com a Júlia eu tenho cuidado dela muito mais do que eu cuidava antes, muito mais. E os trabalhos de casa eu tenho feito também muito mais do que eu fazia antes. Então, por exemplo, lavar a louça é uma coisa simples, mas que antes eu fazia uma vez por semana, agora eu faço 2. São coisas simples assim, mas que eu tô fazendo dobrado 2 vezes mais, muito mais vezes do que eu fazia antes. Muito bom, muito bom. Tá bem. Nós estamos caminhando já para o final da nossa conversa de hoje, né? Então, cada semana nós vamos ter esse momento e nós queremos que cada vez mais ele seja vivencial, né? Cada vez mais ele seja dinâmico. Então, nós vamos disponibilizar aqui mais uma vez o telefone da paróquia para que as pessoas possam fazer perguntas, então dar sua contribuição. Mas também o Andrés e a Jaqueline estão providenciando uma relação de lugares e de telefones em que vocês podem acionar em momentos de necessidade. Então, o telefone da paróquia Santa Rita de Cássia, que fica aqui no bairro Mirandópolis, em São Paulo, bem próximo aqui à estação metrô Praça da Árvore. O nosso telefone eu já vou lembrar, tá bom? 5031 6415. Mas até o final do programa eu confirmo, tá bom? Então eu deixo esses momentos finais para que o Andrés e a Jaqueline dê também uma palavra para a gente. Eu queria reforçar a questão de que a gente tem que levar muito a sério esse momento. Os profissionais de saúde, eles não são alarmistas, como muitas vezes a gente escuta falar. Eles não estão exagerando na seriedade do momento em que a gente está passando, mas a gente tem que ter muita calma e a gente tem que fazer com que a gente faça com que a propagação desse vírus demore o máximo possível, né? Quanto mais tempo a gente tiver, né, para se cuidar, menos casos graves e menos dificuldades de atender as pessoas doentes a gente vai ter. Então, levem a sério, né? O medo ele não tem que ser paralisador, ele tem que ser proteção, né? Então, se protejam os entes queridos,
né? E vamos juntos fazer com que essa propagação seja o mais lenta possível. É por aí que a gente vai conseguir oferecer a quem precisa, aos casos graves, né? Porque a maioria das pessoas vão ter uma doença mais branda, mas muitas pessoas vão ter as manifestações mais graves. Então, a gente não tem ainda um sistema de saúde suficiente para dar conta se a gente não tomar cuidado, né? Se muitas pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo. Então, vamos nos cuidar, né? Vamos ter consciência nesse momento de que o cuidado não é só da gente mesmo, ele é coletivo. Cada vez que a gente se cuida, a gente está cuidando de muitas pessoas. Tá? Consciência. Fiquem em casa. Eu queria fazer uma pequena homenagem, simples, me despedindo dessa nossa conversa, homenageando os profissionais da área da saúde, desde médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, auxiliares de faxina, mesmo as pessoas que trabalham em casas de pessoas da classe média ou alta que podem pagar, aos padeiros, as pessoas que trabalham em padarias e supermercados, em postos de gasolina, motoristas de ônibus, são pessoas que estão correndo muito risco e merecem que a gente tenha os melhores pensamentos positivos, orações, e falar que mesmo quem esteja sofrendo de situações econômicas, por maior que seja o sofrimento, a angústia, isso por si, é incapaz de acabar com o nosso bem maior, que é a vida. Estamos todos vivendo essa situação difícil, seja aquele que não tem dinheiro ou aquele que é empresário. Os seres humanos estão, de certa forma, vulneráveis a esse vírus. Acreditar mais na ciência, porque são os cientistas que estão estudando com a cabeça muito fria, com os pés no chão e com todo o conhecimento que eles têm para tentar acabar com a propagação deste vírus. Isso demora um pouquinho, mas com certeza toda a humanidade vai crescer a partir de toda essa experiência que a gente está tendo. E até o próximo encontro. Se Deus quiser. Agradeço a vocês, agradeço ao Pedro, agradeço ao Rodolfo Citadino, que está escondidinho aqui, mas é ele quem elabora, ele quem edita esses áudios, esses vídeos, e ele quem coloca também na internet para a gente. Então nós precisamos do Rodolfo, estamos agradecendo a presença do Rodolfo, que não aparece aqui, mas está cuidando das coisas. Também mando um abraço carinhoso a todos que nos estão acompanhando, especialmente as mães. Amanhã, no Dia das Mães, nossa conversa irá ao ar durante a semana, mas então, nesse dia de domingo, eu celebrarei missa na intenção de todas as mães. Dia 13, agora de maio, nós vamos celebrar juntos a festa de Nossa Senhora de Fátima, um dos títulos gloriosos da Mãe de Jesus. Então, nós vamos celebrar a missa também. Os que quiserem colocar suas intenções, o telefone da igreja, eu procurei aqui, não me lembrava na hora, 5581-6415. 5581-6415. Um grande abraço a todos. A igreja permanece fechada, mas nós estamos unidos. Deus que abençoe e proteja a todos e a cada um de nós. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até semana que vem. Obrigado. Tchau, tchau.